Leitura do Princípio Divino, capítulo 1, o princípio da criação, parte 13. No Monte da Transfiguração, Moisés e Elias, que tinham morrido centenas de anos antes, apareceram diante de Jesus e o auxiliaram. Aqueles eram, de fato, os espíritos de Moisés e Elias. E Jesus pôde conversar com eles e foi glorificado diante deles. Os seres humanos, constituídos de um corpo que pode dominar o mundo físico e de um espírito que pode dominar o mundo espiritual, igualmente têm um potencial para reger ambos os mundos. Segundo, Deus criou o ser humano para ser o mediador e o centro de harmonia do cosmos. Quando o corpo e o espírito de uma pessoa unem-se através da ação de dar e receber e tornam-se o parceiro objeto substancial de Deus, os mundos físico e espiritual também podem começar a ação de dar e receber, tendo aquela pessoa como seu centro. Assim, eles alcançam uma integração harmoniosa para construir um cosmos que responde a Deus. Como o ar que capacita dois diapasões a vibrarem um com o outro em uníssono, uma verdadeira pessoa age como o mediador e o centro de harmonia entre os dois mundos. A habilidade para a comunicação entre os dois mundos também pode ser comparada a um rádio ou televisão, que transforma ondas invisíveis em imagens e sons perceptíveis. Deste modo, uma pessoa pode transmitir com exatidão as realidades do mundo espiritual para o mundo físico. Terceiro, Deus criou os seres humanos para encapsular em uma forma substancial as essências de todas as coisas do cosmos. Deus criou o universo projetando e desenvolvendo o protótipo pré-existente da natureza interna e forma externa humanas em incontáveis formas substanciais. O espírito humano é a encapsulação de todos os elementos encontrados no mundo espiritual, uma vez que Deus criou o mundo espiritual como o desdobramento da natureza interna e forma externa do espírito. O corpo humano físico é a encapsulação de todos os elementos do mundo físico, uma vez que Deus criou o reino material como desdobramento da natureza interna e forma externa do corpo. Consequentemente, uma vez que os seres humanos contêm dentro deles a essência de todas as coisas no universo, cada pessoa é um microcosmos. Porém, devido à queda humana, o universo perdeu seu dono. O apóstolo Paulo escreveu: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Isto é, as pessoas que serão restauradas ao estado original. Tragicamente, com a queda dos seres humanos, que deveriam ter se tornado o centro da harmonia universal, a ação de dar e receber entre os mundos físico e espiritual foi interrompida. Os dois mundos têm sido totalmente incapazes de alcançar a integração e harmonia, uma vez que eles permanecem divididos. Paulo continuou: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Jesus veio como o novo Adão, perfeito em corpo e espírito. Ele era o microcosmos do cosmos. É por isso que está escrito: porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se situa aquele que sujeitou todas as coisas. Jesus é o nosso Salvador. Ele veio ao mundo para abrir o caminho para as pessoas decaídas tornarem-se perfeitas como ele foi perfeito, movendo nossos corações para acreditarmos nele e nos tornarmos um com ele. O relacionamento recíproco entre o eu físico e o eu espiritual.
a estrutura e as funções do eu físico. O eu físico consiste nas características duais de mente física, o parceiro sujeito, e corpo físico, o parceiro objeto. A mente física dirige o corpo físico para manter as funções necessárias para sua sobrevivência, proteção e reprodução. O instinto, por exemplo, é um aspecto da mente física de um animal. Para o eu físico crescer em boa saúde, tem que ter o nutrimento adequado. Ele tem que absorver ar e luz solar, que são intangíveis, nutrientes tipo yang, e tem que comer comida e beber água, que são tangíveis, nutrimentos tipo yin. O corpo tem uma relação de dar e receber com estes nutrimentos por meio do sistema digestivo e circulatório. O bem ou o mal, na conduta do eu físico, é o determinante principal para o eu espiritual tornar-se bom ou mal. Isto é porque o eu físico provê um certo elemento que nós chamamos elemento de vitalidade para o eu espiritual. Em nossa experiência cotidiana, nossa mente se alegra quando nosso eu físico executa boas ações, mas sente ansiedade depois da má conduta. Isto é porque elementos de vitalidade, que podem ser bons ou maus de acordo com as ações do eu físico, são infundidos em nosso eu espiritual. A estrutura e as funções do eu espiritual. Nosso eu espiritual, ou espírito, é uma realidade substancial e espiritual que só pode ser percebida pelos sentidos espirituais. É o parceiro sujeito para o nosso eu físico. Nosso espírito pode comunicar-se diretamente com Deus e está destinado a governar o mundo espiritual, inclusive os anjos. Na aparência, nosso eu espiritual assemelha-se ao nosso eu físico. Depois que deixamos o eu físico, nós entramos no mundo espiritual e lá vivemos pela eternidade. A razão pela qual nós desejamos uma vida eterna é porque o nosso eu mais íntimo é o eu espiritual, que tem uma natureza eterna. Nosso eu espiritual consiste nas características duais de mente espiritual, o parceiro sujeito, e corpo espiritual, o parceiro objeto. A mente espiritual é o centro do eu espiritual e é onde Deus habita. O espírito cresce através da ação de dar e receber entre dois tipos de nutrimentos: elementos de vida, de tipo yang, que procede de Deus, e elementos de vitalidade, de tipo yin, que vem do eu físico. O eu espiritual não somente recebe elementos de vitalidade do eu físico, como também devolve um elemento para o eu físico que chamamos de elemento espiritual vivificante. Quando as pessoas recebem a graça de um espírito divino, elas experimentam muitas mudanças positivas em seu eu físico, sentem infinita alegria e nova força brotarem nelas, as quais podem até mesmo afastar doenças. Tais fenômenos ocorrem porque o eu físico recebe elementos espirituais vivificantes do eu espiritual. O espírito pode crescer somente enquanto habita no corpo. Assim, o relacionamento entre o eu físico e o eu espiritual é semelhante àquele entre uma árvore e seus frutos. Quando a mente física obedece à mente espiritual e o eu físico age de acordo com o bom propósito da mente espiritual, o eu físico recebe elementos espirituais vivificantes do eu espiritual e se torna saudável. Em resposta, o eu físico fornece bons elementos de vitalidade ao eu espiritual, os quais permitem a este crescer corretamente na direção do bem. Bom, este foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui nos nossos canais Leitura do Princípio e Suntai Estudando o Princípio. E deixe aqui o seu curtir para dar uma força para o nosso canal crescer. Até o próximo vídeo.